Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Amém. Pai bendito, nós te agradecemos, Senhor, pela leitura da tua palavra, Senhor. Nós somos gratos porque tu tens estado conosco todos os dias, Senhor. Ó Deus, nesse momento nós te pedimos que o teu Santo Espírito, Senhor, possa iluminar nossa mente e abrir o nosso coração para as verdades do teu Evangelho, Senhor. Que a tua mensagem ela seja pregada conforme a tua vontade, Senhor. Pois a tua palavra ela é a espada de dois gumes, Senhor. Ó Deus, nesse momento é isso que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, esse Evangelho de João é um evangelho que se diferencia dos outros evangelhos. E esse Evangelho de João ele tem uma preocupação bastante peculiar. A preocupação desse evangelho é, por muitas vezes, falar sobre o Cristo Jesus, o Cristo que criou todas as coisas. Ele faz questão de mostrar Cristo aqui como o Deus Todo-Poderoso também. A figura de Cristo ao longo da história ela sempre foi muito atacada. A figura de Cristo ao longo da história nós podemos ver que muitas pessoas duvidam até mesmo da existência de Cristo ou mesmo da sua divindade. E isso não é algo dos dias de hoje, mas daqueles tempos também. Muitos falsos mestres adentraram nas igrejas e desembarcaram nessa onda de querer falar sobre Cristo, trazendo falsos ensinos e falsas doutrinas a respeito de Cristo. Eles negavam a sua existência e negavam também a sua divindade. Não é difícil a gente fazer uma pesquisa rápida aí na internet e ver diversas pessoas falando sobre Cristo, falando sobre a divindade de Cristo, negando, entretanto, essa verdade bíblica sobre a divindade de Cristo e também a sua humanidade. Muitos hereges, eles distorcem as Escrituras com o intuito de querer desviar todos aqueles que seguem a Cristo, que servem a Cristo e que vivem por amor a Cristo. Assim como no passado, hoje não é diferente. Hoje há muitos grupos religiosos que ainda defendem essa falsa ideia de que Cristo ele não é Deus, de que Cristo, muitas às vezes, duvida até mesmo que Cristo tenha vindo em carne. Mas Cristo, ele é o nosso Redentor. Cristo, ele é, de fato, o nosso Senhor e Salvador. Ele veio à terra, ele se encarnou para nos dar vida e vida com abundância. O texto do Evangelho de João, que acabamos de ler nesta noite, ele tem exatamente essa preocupação de apresentar Cristo como um ser divino, como aquele que veio em carne, porém continuando sendo divino. E aí, como nós vimos, muitos falsos mestres, eles tinham como incumbência negar esta verdade. E João, ele traz isso em seu evangelho, e todo o seu evangelho, João vem trazendo essas verdades. O texto de João, ele é muito rico e traz muitas informações importantes sobre a divindade de Cristo, e ele fala muito aos nossos corações. E a pergunta que a gente faz, quem é este ser que traz tantas, vamos dizer assim, tantas brigas mundo afora? Quem é esse ser que dividiu a história em antes e depois dele? Esse ser tão importante que é a base do cristianismo. Quem é este ser que nós estamos aqui professando como o Deus verdadeiro, como o nosso Salvador? Esse ser é Cristo Jesus. E João, ele quer mostrar para aqueles irmãos daquela época que
Cristo encarnado, ele é o Deus Redentor. O Evangelho de João é um dos textos mais completos no quesito de mostrar essa verdade bíblica sobre a obra de Cristo e a natureza de Jesus. Nenhum dos outros 4 evangelistas nos deu tantas declarações completas em relação à vida de Cristo como o Evangelho de João. No Evangelho de João, nós vemos João apresentando a divindade de Cristo, vemos João também falando sobre a justificação pela fé por meio de Cristo e sobre os ofícios de Cristo, sobre a obra do Espírito Santo e sobre os privilégios dos crentes, como os lemos nas páginas de João. No texto desta noite, vamos apresentar esse ser que é todo poderoso, que é todo o nosso Redentor. Cristo, ele é uma figura ímpar na história e extremamente importante para o cristianismo. Jesus é o Deus anunciado pelos profetas. É o Deus que habitou entre nós para pagar os nossos pecados. E por esta razão, nós estamos aqui nesta noite, porque nós tivemos os nossos pecados perdoados em Cristo Jesus, ali na cruz do Calvário. E muitas verdades João apresenta aqui nesse texto que acabamos de ler. Nós vemos como primeira verdade aqui no texto de João, no capítulo 1, ele vai dizer: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Muitas informações João traz aqui para nós nesta noite. E a primeira verdade que nós vemos aqui, neste primeiro versículo que João está apresentando, é que Jesus, ele é eterno. Veja como isso fica claro quando ele diz: no princípio era o verbo. A palavra princípio aqui, João está trazendo essa palavra, mostrando que Jesus, ele é antes de todas as coisas. Por isso que ele apresenta, mostrando Jesus como, no princípio, ele era o verbo. João está mostrando aqui, Jesus, a sua pré-existência antes de todas as coisas. Antes de qualquer coisa existir, Jesus já era. Por isso é que ele vai dizer, no princípio era o verbo. A palavra princípio aqui nesse texto revela Jesus, o seu caráter eterno. Assim como Deus é. Jesus, ele é antes de todas as coisas. E essa afirmação é extremamente importante para a igreja. Você saber que Cristo, ele é eterno, ele destrói qualquer narrativa contrária a esta verdade. E João, ele faz questão de frisar esse detalhe importante, mostrando a pré-existência de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, que era o verbo, ele é eterno, assim como o Pai. Essa afirmação ela é extremamente importante. O Deus Pai, porém, essa afirmação, João, inspirado pelo Espírito Santo, evoca algo que já era revelado pelos profetas da antiguidade. E João aqui resgata, inserida a interpretação real daquilo que os profetas já haviam falado sobre Jesus. Ele estava presente no meio de um povo incrédulo, apresentando Jesus como Deus eterno. O texto está mostrando Jesus, que é o Deus eterno. E isso deve ficar posto em nosso coração. Não devemos ter nenhum pingo de dúvida em relação à eternidade de Cristo. Porque muitas seitas, muitos falsos mestres querem inserir estas falsas verdades. Assim como antigamente, assim como na época de Cristo, assim também como nos dias de hoje. J.C. Ryle, ele descrevendo sobre esse texto, ele vai dizer que aprendemos em primeiro lugar que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é eterno. João nos diz que no princípio era a palavra. Ele não começou a existir quando os céus e a terra foram feitas. Muito menos ele começou a existir quando o evangelho foi trazido para ao mundo. Ele teve glória
com o Pai. Jesus, ele existe antes de todas as coisas. Antes de qualquer coisa tenha sido criado, Jesus já era. Esta é a verdade do Evangelho. Jesus, ele é eterno. E ele vai concluir dizendo: antes que o mundo existisse, ele existia. Quando a matéria foi criada e antes do tempo começar, ele era antes de todas as coisas. Ele era de toda a eternidade. Jesus, ele já era antes de todas as coisas. Interessante que o apóstolo Paulo ele vai escrever em Colossenses capítulo 1, no versículo 17, ele vai dizer: ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. As seitas, os falsos mestres querem negar essa verdade, dizendo que Jesus é uma espécie de semideus ou que Jesus foi criado na história. Mas a Bíblia revela que Jesus, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. A eternidade de Cristo é o argumento principal de João neste evangelho. O apóstolo do amor não deixa nenhuma sombra de dúvidas em relação a este assunto. O verbo, Jesus é o verbo, é a palavra, é o logo, ele é eterno, meus amados irmãos. Nós servimos ao Deus eterno, o Cristo Jesus, o nosso Redentor. Esta verdade bíblica, ela precisa estar clara em nossos corações em relação a Cristo Jesus. Jesus é eterno, ele é antes de todas as coisas. Isaías também ele vai escrevendo a respeito de Cristo Jesus, em Isaías capítulo 9, versículo 6, ele vai dizer: porque um menino vos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte e Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Este é o Cristo Jesus que nós servimos, que já existe antes de todas as coisas. Ele é o príncipe da paz, ele é o Pai da eternidade. Veja como o Evangelho apresenta Jesus, veja como os profetas também já apresentavam a Cristo como um ser eterno. E esta verdade, com certeza, impactou a muitos na época de Cristo. Lembrando que os judeus ele não tinham essa ideia, essa percepção de trindade. Os judeus não tinham essa ideia de que haveria um Cristo eterno, assim como o Pai. Para os judeus, só existia o Deus Pai. E esta verdade impactou o mundo de tal forma que divide o mundo antes e depois dele. Cristo é o Verbo eterno, porque ele estava no princípio. Esta é a primeira verdade que vemos nesse texto. A segunda verdade que vemos aqui nesse texto é que Cristo, ou o Verbo, ele é distinto do Pai. Veja que o texto vai dizer que e o Verbo estava com Deus. Essa é a segunda verdade que João vai trazer aqui, mostrando que Jesus, ele é diferente do Pai em pessoa, porém, em essência, eles são iguais. Deus Pai e Deus Filho, duas pessoas distintas, porém com a mesma essência, ou seja, eles são da mesma essência. João ele está mostrando essa distinção porque, como eu falei, para os judeus, Deus era somente o Deus Pai. Eles não criam em Cristo Jesus. Vale salientar que Jesus muitas vezes se apresentou como o Deus Filho, e por muitas vezes os falsos mestres queriam matá-lo por causa dessa afirmação. Isto era inaceitável para os judeus. Jesus se apresentar também como Deus Criador. Deus é Deus e Jesus também é Deus. São distintos em pessoas, porém, em essência, eles são iguais. O próprio Jesus respondendo a Filipe, em João capítulo 14, no versículo 9 e 10, ele vai dizer: disse-lhe Jesus a Filipe: há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai.
Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Veja aqui Jesus mostrando que ele é, em essência, igual ao Pai. São pessoas distintas, mas em essência eles são iguais. Jesus é Deus. Jesus é o Deus Filho, é o Deus Todo-Poderoso, assim como o nosso Deus Pai. E ainda Jesus, ainda em João capítulo 10, versículo 30, ele vai dizer: eu e o Pai somos um. Jesus, mais uma vez, mostrando que eles são iguais em essência. E isto trazia um choque muito grande para os falsos religiosos daquela época. Eles não aceitavam Jesus se apresentar também como Deus. Quem não se lembra daquela passagem que Jesus vai dizer aos fariseus da época, dizendo assim, que antes de Abraão eu sou, usando a mesma expressão que Deus usa ali para Moisés, quando Moisés é levado para aquela missão de tirar o povo do Egito. Diga ao povo que eu sou o mandou. Jesus usa a mesma expressão. Antes de Abraão, eu sou. Jesus é eterno. O Verbo é eterno. O Verbo também é distinto do Pai, mas em essência são a mesma coisa. Portanto, meus irmãos, há distinção, de fato, entre o Pai e o Filho. No entanto, eles são Deus. Um Deus, o Deus Pai e o Deus Filho. A terceira verdade que nós vemos aqui no texto de João, é João mostrar que o Verbo era Deus. Veja, continuando no texto, ele vai dizer, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Percebe aqui o argumento de João mostrando essa característica importante de Cristo, essa característica divina de Cristo, e isso passa para nós que nós devemos sim defender com todas as formas a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é Deus, Ele é eterno, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Essa é uma grande verdade que nós devemos levar adiante. Este Verbo que habita entre nós não é qualquer pessoa, Ele é Deus. Certamente essa declaração ela é impressionante, impressionou aqueles irmãos daquela época, porque era algo que eles jamais tinham ouvido, foi algo que jamais eles tinham pensado. E João apresenta aqui Jesus, o Verbo, como Deus. Depois de mostrar a distinção entre o Pai, entre Deus Pai e o Deus Filho, João apresenta agora uma outra distinção. O Verbo, ele é diferente das coisas criadas. Por isso que João vai dizer que o Deus, que a palavra é Deus. O Verbo ou a palavra é diferente das coisas criadas. Jesus não é um ser criado, como vai dizer algumas falsas religiões, dizendo que Jesus é um ser criado ou um ser menor do que Deus, ou uma espécie de semi-Deus. Mas João vai fazer questão de mostrar que o Verbo é Deus. Esta é a verdade que nós devemos guardar em nosso coração. Ele não é inferior ao Pai, nem tampouco superior ao Pai. Ele é igual ao Pai em essência. Ele não é um semideus, nem um Deus menor. As seitas insistem em ensinar que Jesus, ele é menor do que o Pai. Mas João apresenta Jesus igual ao Pai em essência. Portanto, Jesus também é Deus. Assim como Deus é, assim como Deus Pai é, Jesus também é. Ao afirmar que o Verbo era Deus, João está distinguindo Jesus das demais coisas criadas. Jesus não era um anjo que passou a existir no tempo. Jesus é antes do tempo. Ele é coeterno, igual ao Pai. Jesus é Deus. Essa informação é bastante importante porque nos mostra que nós servimos a Cristo Jesus como
o Deus criador também de todas as coisas. E ainda, J.C. Ryle também descrevendo sobre esse texto, ele vai dizer: ele não é apenas um anjo criado ou um ser inferior a Deus Pai e investido por ele com poder para redimir pecadores. Ele não é nada menos do que um Deus perfeito, igual ao Pai, no tocante à sua divindade. No tocante à sua divindade do Senhor, Deus da substância do Pai, gerado antes do mundo. Este é o Cristo Jesus que nós servimos. Ele não é igual às coisas criadas. Ele não é menor do que o Pai. Ele não passou a existir na história. Cristo é antes de todas as coisas. Assim como Deus Pai é, Cristo é também. E a quarta verdade que João apresenta nesse texto é que Jesus é Criador. Veja, nós vemos que Jesus é apresentado como pré-existente, como pré-eterno. Nós vimos que Jesus é apresentado como distinto do Pai, porém igual em essência. Nós vemos Cristo sendo apresentado aqui também como diferente das coisas criadas, e João também mostra aqui Jesus como Criador. Veja, ele vai dizer no versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João apresenta mais outra característica aqui de Cristo como o Deus Criador. João apresenta essa importante característica a respeito de Cristo, mostrando que ele é o Criador. E você deve imaginar como isso soou na cabeça dos inimigos do Evangelho, mostrar Jesus como o Criador. Os judeus até então tinham em sua mente, em sua percepção, que apenas Deus era o Criador de todas as coisas. E João traz essa informação, vamos dizer assim, essa informação bombástica no meio do povo, mostrando que Cristo também, ele é o Criador. Os judeus conheciam apenas o Deus Pai como Criador de todas as coisas, mas agora, como uma bomba, João apresenta Jesus também igual ao Pai, criando todas as coisas. Por isso que João descreve, mostrando que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E ainda completa a informação dizendo, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Quão profunda, meus irmãos, são estas palavras de João. Veja que como é impactante essas verdades que chegam ao nosso coração, mostrando que nós não servimos a um Deus pequeno, a um Deus menor, mas servimos um Deus igual ao Pai, também Criador de todas as coisas. Jesus não é uma criatura qualquer. Jesus não é uma espécie de semideus que ganhou superpoderes ao longo da história, mas ele é Deus, Criador de todas as coisas. Sem Cristo nada existiria, sem Cristo nada seria criada. Sem Jesus não haveria o haja, sem Jesus nada se faria ou existiria. Quão impactantes são essas verdades, glória a Deus por isso, porque Cristo ele é o haja. Quando Deus bradou ali no início de Gênesis que haja, o haja era Cristo Jesus ali. Quando Jesus disse que haja sol, que haja luz, que haja terra, que haja água, era Cristo criando junto com o Pai. Essa informação é importante, porque muitas seitas religiosas negam essa verdade bíblica fundamental para o Evangelho. O salmista, no Salmo 148, no versículo 5, vai dizer: louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados. Cristo é Criador de todas as coisas. Essa informação de que Jesus é Criador derruba qualquer falsa ideia de que Jesus seja um ser qualquer.
Veja que que Jesus ele não é apenas um Deus menor que passou a existir na plenitude dos tempos, mas Cristo ele é igual com o Pai, ele é eterno, porque Jesus ele é o Deus Todo-Poderoso. Nós adoramos ao Deus verdadeiro, que é Cristo Jesus, aquele que deu a vida por nós ali na cruz do Calvário. Jesus é assim como o Pai é, eterno e criador de todas as coisas. E João ainda afirma: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Nada existe sem a intermediação de Cristo, nada existe fora de Cristo, tudo subsiste nele, tudo veio existir por meio de Cristo. Jesus é a razão pelo qual tudo veio à existência, pois ele também é o Criador de todas as coisas, e nada do que existe sem ele. Jesus é a palavra, é o Logos, é o haja. Jesus é o haja. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diante dessas verdades, lá em Romanos capítulo 11, no versículo 33 ao 36, ele compôs esse lindo louvor, dizendo: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vocês podem glorificar esse Cristo Jesus, porque dele é toda a glória, dele todas as coisas foram feitas por ele, por meio dele e para ele. Cristo é o Criador de todas as coisas. Louvem a este Cristo, adorem a esse Cristo Todo-Poderoso. Não tenham medo de ser chamados, como alguns dizer, que nós somos idólatras ou que nós somos adoradores de deuses. Cristo é um com o Pai. Eles têm a mesma essência. Certa vez eu conversando com um judeu, e ele jogou essa na minha cara, dizendo que nós somos idólatras porque adoramos 3 deuses. Eles não conhecem esta verdade. Eles podem conhecer a lei, mas não conhecem a alma da lei, a essência. Ele não conhece o Cristo que Deus apresenta em sua palavra. Jesus, ele é o Criador de todas as coisas. E a quinta verdade que João apresenta aqui no seu evangelho é que Jesus é vida, que Jesus é luz. Veja o que ele vai dizer no seu evangelho a partir do capítulo 4. Ele vai dizer: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Jesus é vida, é fonte de luz. Jesus também é mostrado aqui como luz. Essa é a quinta verdade que João apresenta. Jesus é vida para aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados. Jesus é luz para aqueles que estão cegos, que estão com seus olhos vendados. Cristo é a luz que irradiou o nosso coração, que tirou a venda dos nossos olhos, que nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Esse é o Deus que nós servimos. Cristo, ele é vida. Nós estávamos mortos e ele nos deu vida quando nós estávamos ali em nossos delitos e pecados. Quando nós estávamos em trevas, Cristo, que é luz, iluminou os nossos corações e nos deu a nossa vida. O próprio Cristo, ele se proclama como essa vida. Lá em João, capítulo 14, versículo 6, ele vai dizer: e respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus
Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Jesus é o nosso Redentor, Ele é a nossa salvação. Ele é o único por quem nós devemos clamar para sermos salvos. Ele é o meio pelo qual alcançamos o perdão do Pai. A dívida que nós tínhamos para com o Pai, Cristo pagou na cruz do Calvário. Nós estávamos caminhando para a morte eterna, mas Cristo na cruz do Calvário resgata-nos, nos resgata deste mundo vil e cruel e nos dá vida. Nós que estávamos em trevas, vimos agora luz. Ele é a vida, Ele é luz para nós que estávamos caminhando para o abismo. Ele é a vida, Ele é luz para você que ainda não vive essa verdade que nós servimos e pregamos nessa noite. O príncipe deste século, ele cega, como Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, cega o entendimento dos homens, para que nele não resplandeça a luz do Evangelho. Mas Cristo atravessa essa cegueira, abrindo os nossos olhos, fazendo com que nós possamos ver a sua maravilhosa luz. Isaías, no capítulo 9, falando a respeito de Cristo, lá do versículo 2, ele vai dizer: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Nós andávamos nas trevas, vivíamos como ovelhas desgarradas fora do aprisco. A região da sombra da morte nos cercava, mas quando Cristo surge na plenitude dos tempos, a luz resplandece em nossos corações. E hoje nós estamos aqui glorificando e exaltando esse Deus que nos deu vida e vida com abundância. O próprio Cristo responde aos nossos corações que nos deu vida. Ele vai dizer lá em João, capítulo 11, versículo 25, dizendo: disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Nós cremos em Cristo. Cristo é a vida. Mesmo que morramos hoje, nós viveremos em Cristo Jesus. Nós estaremos para sempre com Ele. E Jesus ainda vai dizer, em João capítulo 10, versículo 10, na parte B, ele vai dizer: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O mundo, ele tira o nosso prazer de servir a Cristo. As trevas, eles tiram a nossa alegria de servir a Cristo. Mas Cristo, quando adentra em nossos corações, Ele abre a nossa mente que estava obscurecida. Cristo agora nos traz um novo entendimento, mostrando que Ele é o Senhor e Salvador das nossas almas. Por isso que na plenitude dos tempos, no tempo de Deus, nós dissemos: sim, Senhor, nós queremos te servir, porque Ele nos deu vida. E Ele nos deu vida para que nós a tenhamos com abundância. Meus amados, fiéis são as palavras de Cristo, fiéis são as promessas de Cristo. A nossa vida em si só é vivida quando nós estamos envolvidos em Cristo Jesus. Quando Cristo nos deu vida, de fato, nós temos vida com abundância. Esse é o Deus que nós servimos. E o que esse texto quer dizer para nós nessa noite? A primeira coisa, em face disso tudo que nós falamos nessa noite, eu gostaria de fazer apenas duas aplicações. Primeiro, para a igreja. O que esse texto quer dizer para a igreja? A primeira coisa que eu gostaria de destacar, que Cristo quer dizer para a igreja nessa noite, é que Jesus é o mesmo de antes, de agora e de depois. Jesus, Ele é Deus.
A igreja, ela tem que estar ciente desta verdade. Jesus é Deus. Se alguém chegar na sua porta querendo desfazer essa verdade, diga isso na cara deles. Jesus é Deus. Ele é Deus, Criador de todas as coisas. E a segunda coisa que eu gostaria de trazer nesta noite são para todos aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Ele ainda restaura o coração do contrito. Ele traz perdão para você que está vivendo uma vida de pecado, para você que acha que não há solução para os seus pecados. Cristo é a solução para os seus pecados. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Você, nesta noite, tem esta oportunidade de reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. Tenha esta verdade no seu coração. Cristo, Ele é o nosso Salvador. Cristo, ali em Mateus 11, e no versículo 28 ao 30, Ele exclamou dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por mais pecado, por mais pesado que são os seus pecados, que sejam os seus pecados, por mais difícil que esteja a sua vida, Cristo te chama nesta noite. Cristo te chama para ser o seu Senhor, para ser o seu Redentor. O convite do Evangelho para você que está cansado, é para nós que estávamos cansados, é para nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O Deus vivo, o Deus Filho, está vivo. Ele se encarnou, morreu, mas ressuscitou. Ele está vivo junto com o Pai. E a sua promessa é que ele virá uma segunda vez para buscar o seu povo. E o clamor desta igreja, o clamor do povo de Deus, é que você também faça parte deste povo que irá viver eternamente com Cristo Jesus, que terá vida em abundância. Cristo está de braços abertos para todos aqueles que o querem servir nesta noite. Meus amados irmãos, como é bom servir a esse Cristo Jesus. Cada um de nós temos a nossa história, cada um de nós tivemos o nosso momento em que nós dizemos sim para Cristo. E cada um de nós aqui temos a certeza daquele momento como ele foi alegre, como ele foi confortante, como ele de fato foi suave, porque ele tira sobre nós o pesado jugo do pecado. E a Bíblia vai dizer que ele carregou sobre si todas as nossas iniquidades. Esse é o Cristo Jesus que nós servimos. Oremos ao Senhor. Pai bendito, nós te agradecemos, Senhor. Nós somos gratos porque Tu és o Deus eterno, Senhor. Tu és o Deus Filho. Tu és o Deus Criador de todas as coisas, Senhor. Ó Deus, nós cremos que o Teu Filho amado, Senhor, Ele é o nosso Redentor. Nós cremos que o Teu Filho amado, Senhor, Ele é o nosso Salvador. Nós cremos que o Teu Filho amado, ali na cruz do Calvário, derramou o Seu sangue para nos dar verdadeira salvação, verdadeira alegria em Ti, Senhor. Assim como Tu vai dizer em Tua palavra, Senhor, que e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres, Senhor. E nós, nessa noite, podemos dizer que, de fato, somos livres, Senhor. Somos livres
do pecado, somos livres de tudo aquilo que nos distanciava de Ti, Senhor. Ó Deus, nessa noite nós te pedimos, Senhor, que Teu Santo Espírito, Senhor, vá ao coração daqueles, Senhor, que ainda não te reconhece como Senhor e Salvador, Senhor. Que Tu possas, Senhor, convertê-los, que Tu possas tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne, Senhor. Coloca o Teu Espírito sobre estes, para que eles também, Senhor, assim como nós, venham glorificar e exaltar o Teu santo nome, Senhor. Ó Deus, nessa noite nós também te pedimos uma noite suave na Tua presença, que Tu nos dê uma noite tranquila de sono na Tua santa presença, Senhor. Que Tu nos dê uma semana abençoada na Tua santa presença e que a nossa vida, Senhor, possa glorificar o Teu nome, Senhor, pois foi para isto que nós fomos chamados, Senhor. Que sejamos luz, que sejamos, de fato, o sal da terra, Senhor. Ó Deus, ser com cada um de nós nesta noite é o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém.